Bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade à última parte do capítulo 30, que trata do planejamento e descoberta de fármacos. Aqui temos um caso muito utilizado, uma estratégia muito utilizada para dificultar o desenvolvimento de resistência bacteriana quando se faz uso de antibióticos. Uma das maneiras é usar 2 antibióticos. Isso dificulta o desenvolvimento de resistência, porque se a bactéria desenvolve resistência a um antibiótico, vai estar sensível ao outro e vice-versa. Então, é uma estratégia de eliminar a bactéria, dificultando a sobrevivência de algumas que possam ter resistência a ambos os antibióticos. Então, isso daqui ainda hoje é utilizado, essa estratégia de usar uma combinação de 2 antibióticos. Índice terapêutico de uma droga é a razão entre a dose letal e a dose terapêutica. Ou seja, você precisa dar uma dose, uma certa quantidade de uma droga, ou de um fármaco, enfim, para que ele surta o efeito terapêutico. Mas toda droga, toda substância, quando dada uma dose em excesso, existe aí o efeito tóxico. O efeito tóxico é atingido dependendo da dose. Ou seja, dizem que qualquer substância pode se tornar um veneno dependendo da dose. Então, quanto maior a diferença entre a dose necessária para curar e a dose necessária para matar, que causa a morte, é melhor, quanto maior essa diferença. Então, por exemplo, a penicilina tem um bom índice terapêutico, porque o valor é elevado, a diferença é grande entre a dose para obter a terapia, a cura, o tratamento, é pequeno, quando comparado com a dose necessária para matar, a dose letal. Então, quanto maior for esse espaço entre diferença entre uma dose terapêutica e a dose letal, melhor. Então, esse é o índice terapêutico, que nada mais é que a divisão da quantidade, a quantidade da dose, ou a dose usada para a cura e a dose letal. Então, divide a dose letal pela dose terapêutica e você tem um coeficiente, um índice terapêutico. Quanto maior for esse número, significa que os valores são bem distantes um do outro. São várias vezes um maior que o outro, ou vice-versa. Quanto maior for o índice terapêutico, maior será a margem de segurança da droga. Então, você não precisa usar um fármaco ou uma droga que está ali no limite da segurança. Ou seja, não é necessário uma dose tão próxima de matar a pessoa, ou de matar o paciente para atingir a dose terapêutica. Então, isso daí é margem de segurança. E isso é lógico, quanto maior for essa margem, mais segura é a droga, melhor para o seu uso. Então, vemos aqui um exemplo de uso de substrato suicida, que ele é desenhado para inativar uma enzima. Então, ele é suicida porque ele se liga na enzima e não se desliga mais, inativando a enzima. A enzima, no caso, é envenenada, ou seja, ela é inutilizada. Não tem como ela seguir atuando, promovendo suas reações catalíticas. Um exemplo está aqui. Foi desenhado um substrato suicida para inativar uma transaminase. Essas transaminases também atuam como, em muitos casos, aí ocorrem também reações similares de transaminação, eliminação do grupo amino, formação de imina e também isomerização. Por que surgiu essa ideia de desenhar
uma substância para inativar essas enzimas? Pelo seguinte, as bactérias sintetizam a parede, né, a parede bacteriana, que é um envoltório que protege as bactérias do meio externo. Sem essa parede, elas são muito vulneráveis. Então, se pudermos impedir que a bactéria sintetize essa parede bacteriana, ela ficaria exposta e seria facilmente destruída. Durante a síntese, né, a preparação dessa parede, ela é composta, essa parede, por aminoácidos, proteínas, entre outras estruturas, né? Mas tem também componentes proteicos. E também tem reações, e nessas proteínas são utilizados aminoácidos do tipo destrógeno. Aí é um fator diferencial. Enquanto a maioria dos aminoácidos usados pelos seres vivos, né, de uma forma geral, é do tipo levógeno, todos os nossos aminoácidos são do tipo levógeno. No caso dessa parede celular, né, parede bacteriana, é usado alguns aminoácidos do tipo destrógeno. E como que a bactéria obtém esses aminoácidos do tipo destrógeno? Através de isomerização dos aminoácidos. E já vimos lá atrás, quando tratamos de coenzimas e vitaminas, que o fosfato de piridoxal é um cofator necessário para a enzima responsável por essa isomerização. Então, o fosfato de piridoxal é um cofator, também é chamado vitamina B6, significa que nós seres humanos não sintetizamos essa vitamina, temos que obtê-la do meio, né, através dos alimentos, mas a bactéria ela utiliza esse cofator, né, essa coenzima chamada vitamina B6 para isomerizar, né, converter aminoácido do tipo L em aminoácido do tipo D. E eles utilizam esses aminoácidos do tipo D para fazer componentes da parede bacteriana. Então, como é algo específico, o uso desses aminoácidos destrógeno é algo específico das bactérias. Então, se fizermos um fármaco, né, uma substância, uma molécula que faça a inativação dessa conversão, vamos comprometer todo o processo de produção da parede bacteriana, porque apenas a bactéria utiliza essas aminoácidos do tipo D. Então a gente pode usar uma estratégia que atue apenas contra a bactéria. E uma das estratégias é inibir a enzima responsável pela isomerização, que é a mesma enzima que causa a transaminação, também a transaminação, a eliminação em beta, né? Essas enzimas já foi estudado, né, no capítulo 5, quando tratamos de coenzimas, e já vimos o mecanismo. Ela atua sobre aminoácidos e usa como cofator a vitamina B6. E esse vitamina B6 também é chamado fosfato de piridoxal. O fosfato de piridoxal é essa estrutura aqui, né? Piridoxal. Aqui ela está na forma, né? Esse fosfato de piridoxal já está ligado a um aminoácido, certo? E ele sempre faz essa ligação, né? Lá no sítio ativo, forma essa imina com o aminoácido. Vem o aminoácido, qualquer que seja, né? Sempre tem um grupo amino, alfa, né? Aqui está o grupo amino, está aqui o grupo carboxo, né, do aminoácido, e aqui está o grupo amino do aminoácido. E todo aminoácido se liga através do grupo piridoxal, através de uma ligação imina, certo? Isso daqui já está mostrando o aminoácido ligado ao piridoxal. Isso aqui é a primeira fase de qualquer alteração isomerização de um aminoácido começa por ele se ligar ao piridoxal. Isso acontece no sítio ativo da enzima.
para recordar, dar uma olhada lá certinho o mecanismo de funcionamento, né, desse piridoxal fosfato dentro da enzima que promove aí, tem várias enzimas, umas são responsáveis por transaminações, outras são por isomerizações, eliminação em beta, descarboxilação de aminoácidos, todas elas são uma família de enzimas que utilizam aí o fosfato de piridoxal. E todas elas já começam com o aminoácido se ligando através de uma ligação imina com o piridoxal lá no sítio ativo. O que eles pretendem fazer? Como sabem que essa enzima tem que ser neutralizada e sabem que a reação começa, né, com o aminoácido se ligando ao piridoxal, formando uma imina, daqui a imina, eles desenharam uma molécula que, quando se ligar, né, similar a um aminoácido, portanto, porque certamente todos os aminoácidos se ligam com o piridoxal através dessa ligação imina. Então, desenharam, né, um aminoácido modificado que tem um cloro aqui. O cloro é um bom grupo de saída. Notem que toda essa lógica, né, esse raciocínio, se baseou na ideia de que qualquer aminoácido que eu introduza, qualquer alfa-aminoácido que eu introduza no organismo, ele poderá, ou no meio ambiente, onde está as bactérias, ele vai poder atingir, né, essa enzima e vai se ligar dessa forma aqui, formando uma imina. E sabendo que o estado de transição lá no sítio ativo, né, tem essa imina, isso acontece de fato, colocaram um cloro aqui, que é um bom grupo de saída. Então, quando lá dentro do sítio ativo uma base, né, um resíduo de aminoácido básico retirar um próton daqui, sabemos que esse próton sai porque é uma posição alfa de uma carbonila e tem facilidade de saída, é um aminoácido, é um hidrogênio ácido. A ideia é que quando esse hidrogênio for retirado, se trata de um aminoácido qualquer, o par de elétrons passa por esse corredor, né, de ligações pi alternadas aqui até chegar no nitrogênio, que está positivo. Por isso que os elétrons são doados para o carbono alfa. Quando uma base retira o hidrogênio, o próton, né, fica um par de elétrons que se moveria por esse corredor até atingir o nitrogênio aqui. Então, isso é o que ocorre normalmente. Mas o fato de termos desenhado um aminoácido com um bom grupo de saída, o cloreto, vai acontecer uma eliminação em beta, esse aqui é o carbono beta. Em vez de o elétron ir pelo corredor até o nitrogênio, ele vai formar uma dupla ligação aqui. Formou uma dupla ligação. Isso tudo foi previsto, né, ao desenhar a molécula, essa molécula como inibidor. E note que ela só vai sofrer essa transformação e se tornar uma substância nociva para a bactéria quando se ligar lá no sítio ativo. Antes ela não era nociva, né? Então, lá no sítio ativo, continuando, se formou aí uma eliminação beta, né? E agora esse aminoácido se desprende, que sofre uma transaminação, ou seja, é liberado, né? Essa ligação imina aqui, ela é hidrolisável, né? Toda ligação imina é hidrolisável. Essa ligação imina é eliminada, acontece uma transaminação com a enzima, e esse grupo, né? Esse aminoácido que sofreu uma eliminação em beta, que se transformou aqui num sistema insaturado, se formou uma enamina quando sofre a transaminação, né? Transaminação, vem a enzima com seu grupo, tem que ver lá no mecanismo, vem o nitrogênio, esse nitrogênio aqui, que é um nitrogênio de um resíduo de lisina da enzima, e ele normalmente se liga no carbono, nesse carbono da piridina, e sofre uma transaminação e libera esse grupo aqui. Eu recomendo rever isso aí lá no capítulo 25, para quem tem dificuldade de visualizar. Mas enfim, isso acontece uma transaminação. Transaminação se libera uma amina e o outro aminoácido, a enzima fica ligada no lugar da enzima, do aminoácido. Certo? A enzima tem um resíduo de lisina que tem um grupo
NH2 aqui, e esse NH2 toma o lugar do N do aminoácido modificado, certo? Então isso aqui se chama transaminação. Isso aqui é uma imina e se forma outra imina agora com a enzima e o aminoácido é modificado, é liberado. Agora esse aminoácido que foi liberado é um aminoácido diferente, né? Por quê? Porque agora esse aminoácido que foi liberado, ele tem uma insaturação aqui, certo? O fato dele ter uma insaturação aqui, isso aqui agora não é mais uma amina, é uma enamina, né? Uma enamina. E as enaminas são muito reativas. Elas são muito reativas, elas não são estáveis, elas sofrem transformações, certo? Então, se você tivesse aplicado a enamina, para tentar usar a enamina como medicamento, elas cairiam no estômago, em qualquer lugar, já no próprio incipiente, ela já ia ser destruída, porque ela é muito reativa, é muito instável, ela se liga nas coisas e promove reações químicas muito rapidamente. Então, ela é destrutiva. Ela não tem como, ela só pode ser usada, normalmente é usada in situ, ela só se forma ali no momento que está sendo no meio da reação e já sofre uma transformação. Então veja só, você consegue produzir no sítio ativo da enzima uma substância altamente reativa, utilizando-se da maquinaria da própria enzima. Então esse produto reativo aqui, né, ofensivo, que no caso é agressivo, né, ele foi produzido lá no sítio ativo, no âmago da enzima. Né? O que esse grupo pode causar? A enzinamina são bons nucleófilos. Ela pode, entre outras coisas, ela pode atacar esse carbono, que é um centro de ataque, porque tem os pares de elétrons aqui que são puxados. Também tem o par de nitrogênio, que está aqui formando uma ponte, ele está com uma carga positiva, esse nitrogênio, que está protonado aqui pelo fenol, né? A estrutura do fenol. Então ele é um bom sítio de ataque. Normalmente o que acontece na enzima é que quem ataca esse carbono é a própria amina normal, mas se agora temos uma enamina, quem vai atacar é a insaturação aqui da enamina. Esse assunto da reatividade de enóis, enaminas e alcenos foram comparados nas aulas de química, né, de substituições, de reações em alfa, né, de enamina, de enóis, a gente já viu isso, capítulo 19 ou 20. Então o que vai acontecer é que produzimos aqui uma substância bastante agressiva, justamente no sítio ativo da enzima. O que normalmente acontece quando aqui tem ligações simples, que é o normal, é que esse nitrogênio atacaria o carbono, lá no sítio ativo. Mas como é uma enamina, como eu falei, quem vai atacar vai ser a insaturação, que vai atacar esse carbono aqui. Quando isso acontecer, vai se formar essa ligação do tipo imina, que liga a enzima ao fosfato de piridoxal, né? Essa é a ligação lábil, certo? É uma ligação facilmente hidrolisável, que libera a enzima do seu cofator, para que a enzima fique disponível para atuar. Então ela se liga num aminoácido, depois se liga no piridoxal. Então fica alternando entre estar formando uma imina aqui com um aminoácido ou fazendo uma imina com o fosfato, né, o piridoxal. Então essa ligação tem que ser desfeita, e ela é desfeita facilmente porque é uma ligação do tipo imina. Agora, quando você faz esse ataque aqui, essa ligação larga de ser imina e passa a ser uma ligação amina. E a ligação amina, por incrível que pareça, ela é bem mais resistente, difícil de ser rompida do que a ligação imina. Então, essa substância vai ficar ligada aqui na enzima, e a enzima vai ficar ligada aqui no cofator, neutralizando, inativando a enzima. Certo? Esse R aqui é o fosfato, por isso chama fosfato de piridoxal, então o fosfato tem um ciclo R, certo? Não foi representado aqui no saturado. Então é isso, notem que você utiliza uma substância que se torna agressiva, instável, justamente lá no sítio ativo. Você desenha ela sabendo da dinâmica da reação química,
né, o que a molécula, as transformações que a molécula vai sofrer pelo mecanismo estudado e elucidado que ocorre no sítio ativo. Então, já sabemos, já coloca uma pequena sutileza, né, de colocar um cloro ali na posição beta, ou poderia ser um bromo, né, só que o bromo é um pouco mais agressivo ainda. Né. O cloro é uma substância, né, que está no nosso organismo naturalmente. Agora, o bromo é um pouco mais exótico, né, e pode ser mais agressivo, mais tóxico. Mas poderíamos ter outros grupos de saída aqui. E isso aí ocorre, né? No caso da enzima, né, da sulfona usada para neutralizar a penicilina, também vimos isso. A substância se torna agressiva quando ativada lá pela enzima da bactéria. É naquele momento que se forma um reagente bastante agressivo que reage com a enzima, no caso é a penicilinase, causando a inutilização dela. Mas você não poderia usar aquela substância na sua forma natural para aplicar no organismo, porque ela seria destruída até chegar, ela reagiria antes, né, com qualquer outra estrutura durante o percurso, né, até atingir o sítio ativo. E assim não, ela se forma ali já, e ali mesmo ela reage com a enzima e ali mesmo ela destrói a capacidade da enzima de sintetizar elementos da parede bacteriana. Tá certo? Então, um exemplo, né, assim como todos os demais, da necessidade do conhecimento químico para fazer um efeito, causar um efeito, né, ou um desfecho no mecanismo enzimático que acabe obtendo aí o resultado desejado, no caso da inativação de uma enzima vital para a bactéria. Nós vemos aí a importância da química, não só para entender e desenhar moléculas que têm atividade, mas também a química é necessária para a síntese dessas moléculas, né? Coisa que não temos tratado aqui, mas como que foi sintetizado esse aminoácido com cloro na posição beta, né? Ou moléculas mais complexas como a sulfona da penicilina. Então isso daí já é também um conhecimento de química sintética, né? Quando você quer saber como sintetiza uma molécula, você não precisa exatamente saber, naquele momento, já está claro, né, qual vai ser o mecanismo que ela vai desempenhar, ou que supõe-se que vai desempenhar, mas você já tem que se dedicar à síntese da molécula em si, que se torna uma problemática específica, né? Qual é a química, quais são as reações químicas, qual é a estratégia que você vai usar para sintetizar uma certa molécula, sabendo que posteriormente ela vai ser usada e vai ter uma certa atividade. Todo esse tanto uso, uma compreensão do mecanismo, quanto a síntese desses candidatos, desses inibidores, né, enzimáticos, tudo isso depende do conhecimento da química orgânica. Então, a última análise é isso. Precisamos de conhecer química orgânica para chegar ao ponto de interferir a nível molecular nos processos aí enzimáticos, né, para obter resultados desejáveis aí. Estratégia no planejamento racional de drogas. Com relacionar a propriedade física ou química de uma substância com a atividade, seria a relação estrutura-atividade. Muitas vezes sabemos o receptor como funciona, né, no sítio ativo, mas muitas vezes a molécula não funciona apenas se ligando a um sítio ativo. Em muitos casos, o mecanismo de resposta não depende de se ligar a um sítio ativo. Ou às vezes também não se conhece o sítio ativo. Então, muitos receptores estão inseridos na parede de uma bactéria, estão inseridos aí, são proteínas, são receptores que estão mergulhados na membrana lipídica, na superfície das células, né? São receptores de membrana. Nesse caso,
é mais difícil obter estrutura 3D. Então, uma outra estratégia seria fazer planejamento baseado em estrutura-atividade. Seria QSAR, né? Quantitativo, estrutura, atividade, relação estrutura, atividade quantitativa. E como se faz isso? Se sintetiza uma série de compostos, ou se analisa uma série de compostos que já foram sintetizados e testados, e tenta-se estabelecer um padrão, uma correlação entre alguma propriedade física dessas moléculas que tiveram atividade com a atividade em si. Né? Então, se a atividade é antibiótica, existe uma dose de efeito, né? Que se aplica experimentalmente em uma colônia de bactérias, se aplica uma certa concentração dessa substância e se descobre qual é a concentração necessária para matar as bactérias. E esse é o número, né? Então você precisa de uma grande quantidade, uma pequena quantidade já é suficiente para matar as bactérias. Então isso indica a potência da droga, né? A potência antibiótica dessa droga. E ela pode aumentar com algumas moléculas ou diminuir. Então você tem a propriedade antibiótica, mas poderia ser uma propriedade cardiovascular, então você mediria a pressão, se diminui ou reduz, ou outras propriedades aí terapêuticas desejáveis que se possa quantificar através da dose. Por um lado, então, você tem os efeitos dessas substâncias no organismo, ou numa enzima, ou num teste, num ensaio qualquer. Você tem aí a dosagem e a potência. Por outro lado, você tem uma série de características dessas substâncias, como lipossolubilidade, se a molécula é a doadora ou aceptora de pontos de hidrogênio, se ela tem caráter ácido, se tem caráter básico, se o número de oxidação, se ela tem potencial de oxirredução, né? Se ela é oxidante, se ela é redutora, qual é a quantidade, né? Potencial de oxidação, o número. Se a molécula, qual é o coeficiente de partição, óleo-água, ou até mesmo octano-água. Também a massa molar dessa molécula. Então, a molécula possui uma série de características quantificáveis, né? Que são facilmente obtidas aí, ou até mesmo calculadas. As moléculas têm peso molecular calculado, têm lipofilicidade, né, calculada ou determinada experimentalmente. Então você tenta jogar todas essas características dessas moléculas e correlacionar com a atividade que foi obtida. Tentar descobrir qual das propriedades está se correlacionando melhor. E dessa forma melhorar essa característica que potencializa o efeito. Então você pega e faz os ensaios, né? Determina a potência e ao mesmo tempo verifica as características físicas ou químicas, né, dessas substâncias para ver se qual dessas características está se correlacionando. Isso se chama relação estrutura-atividade. E você pode tentar depois, com base nessas informações, ir modificando a molécula de forma a potencializar, aumentar aquela característica que aparentemente está se correlacionando com o efeito. Então, é uma maneira, uma estratégia de planejamento de droga também. Usar o conhecimento existente para planejar substâncias que possuem atividade desejada. Com base nos resultados, e à medida que vai sintetizando novos candidatos e vai se modificando eles, com base nessas informações, vai tentando se aperfeiçoar. É uma estratégia que substitui o chute, né? O teste randômico, aleatório, que você simplesmente vai criando moléculas de forma totalmente aleatória, vai testando. Assim você vai orientando a preparação dos seus candidatos com base nas características que parecem dessa molécula, que elas devem ter, né, que sejam potencializadas para melhorar o efeito.
Então, isso não depende do conhecimento do receptor para fazer esse tipo de estratégia. Só depende do ligante, né? Conhecer o ligante e suas propriedades. Claro que essa estratégia acaba nos fornecendo, às vezes, informações de como deve ser o sítio, o receptor no qual essas moléculas estão se ligando. O fato de ter algumas propriedades, por exemplo, a molécula tem que ter caráter básico, né? Certamente o sítio ativo deve ter um caráter ácido, então a molécula tem que ter aduras de ponte de hidrogênio, então provavelmente o sítio ativo deve ter acepturas de ponte. Então uma série de informações aí indiretas, né, se pode ser obtidas aí do sítio ativo com base nas informações que vão sendo obtidas desses testes. A atividade biológica de uma droga depende, isso aqui foi algo que foi constatado já nos anos 60 e depois foram sendo aperfeiçoados. A atividade biológica de uma droga depende de duas propriedades. Na verdade, depende de muitas outras, mas aqui duas das principais são distribuição. E quando se fala aqui de distribuição, não se está se referindo à distribuição no organismo, né? Se bem que isso é importante também. Mas aqui estamos falando de distribuição em outro contexto. Aqui é claro que distribuição significa também que uma droga é absorvida no organismo, no estômago, por exemplo, no intestino, e vai se distribuir por todo o corpo, né? E é necessário que isso aconteça para que a droga atinja o alvo, né? A distribuição sistêmica, que se diz, né? Quando é local, é uma pomada ou uma aplicação local que se pretenda que seja atuação apenas naquele ponto, né? Mas normalmente quando cai nas correntes sanguíneas se distribui pelo corpo e acaba atuando em todos os órgãos, mas vai exercer seu efeito terapêutico naquela estrutura quando se trata de algo localizado. Ou de forma sistêmica, vamos supor que a bactéria está no sangue, ou que um vírus está circulando pelo corpo, ou, né, no caso aí da malária, está circulando pelo corpo, então tem que ter atuação sistêmica mesmo. Um câncer também sofreu disseminação, também tem que... Agora, existe casos que a pessoa tem uma úlcera no estômago, vai tomar um remédio que vai ser distribuído pelo corpo todo, mas o efeito queremos que seja sentido no estômago. Então, a questão da distribuição se refere muitas vezes a isso. Mas aqui, quando falamos da distribuição, na verdade estamos se referindo ao coeficiente de partição, né, que é outra coisa importante. Quando você quer saber se uma droga vai ser bem absorvida pela célula, significa que ela tem que atravessar a membrana bilipídica, certo? Se a molécula for muito polar, ela gosta muito da água, e a camada bilipídica ela tem um componente lipídico e um componente, né, hidrofílico e hidrofóbico. Então ela tem que ter um pouco balanceado essas propriedades. E uma boa maneira de simular a membrana é colocar a molécula numa mistura de duas substâncias, chamada octanol-água. Você pega o octanol, coloca num melemeio, num recipiente, num funil de separação, que é o mais adequado, e coloca uma certa quantidade da droga ali. E coloca também, ou seja, coloca água, coloca octanol e coloca a substância e agita. O octanol é menos polar, e é como se fosse um óleo, né? Fica sobrenadante. A água fica no fundo, é mais densa, mais pesada. Forma uma bifase. A bifase, a água sobre, né, está abaixo e o octanol está acima. Depois você pega uma pequena alíquota do octanol e mede a concentração da droga que passou para o octanol e a concentração da droga que ficou na água. Isso se chama distribuição, mas também se chama coeficiente de partição, né? O que ficou na água e o que ficou, na parte que ficou na fase do octanol. E o octanol, a bifase, representa bem a membrana celular.
temos o sangue, que é o meio aquoso, e temos as células. E para que a droga saia do sangue, da fase aquosa do sangue, para dentro da célula, tem que atravessar essas membranas. E uma boa ideia de como ela vai fazer isso é calculando o coeficiente de partição. Óleo, água, no caso, octanol, água. Isso daí é uma quantidade, é um número, né? Quantos por cento está na água, quantos por cento está no octanol. Então, é um índice, né? E esse índice é importante. Alguns anestésicos gerais, como cloroforme, alguns gases nitrosos, de clorometano, éter, eles são capazes de causar perda de consciência, né, e anestesia geral. E eles são moléculas bem diferentes umas das outras. Elas não estão se ligando a um sítio ativo, essas moléculas. De que forma elas atuam? Quando se investigou o efeito anestésico geral, né, desses gases, né, dessas substâncias voláteis, se chegou à conclusão de que elas não tinham assim um padrão estrutural que pudesse explicar se eles estivessem se ligando a um sítio ativo. Na verdade, não se liga a um sítio ativo. O que acontece é que elas têm uma boa lipossolubilidade. Quando analisaram todas elas, tinham a mesma propriedade física, que é esse coeficiente de partição ou distribuição, ou água octanol. Então, a única coisa que havia em comum entre elas, uma das poucas coisas que havia em comum entre elas era isso. Basicamente, se resumia a isso. O fato dessas moléculas se solubilizarem na membrana significa que elas começam a ficar ali no interior da membrana e modificam, no caso dos neurônios, modificam sua capacidade de transmitir impulsos nervosos. Então, o impulso nervoso ocorre nos axônios, através de uma diferença de potencial elétrico do interior do axônio, da célula, para o exterior da célula. Existe uma diferença, uma carga elétrica ali. Quando essas substâncias se solubilizam nessas membranas, eles interferem nessa polaridade. E ao interferir na polaridade, compromete a transmissão de impulsos nervosos e, consequentemente, a pessoa perde a consciência. Então, teoricamente, qualquer substância que se dissolva nessa membrana vai alterar as propriedades físico-químicas dela e vai comprometer essa polaridade que é responsável pela transmissão da informação, que nada mais é toda a informação que utilizamos aí da consciência, da visão, todos esses dados que são processados no cérebro são transmitidos pelos neurônios e através desse sistema de despolarização, um impulso nervoso que se transmite através do neurônio. Se uma solvente se dissolve nessas membranas, ela compromete essa polaridade e, consequentemente, a transmissão da informação e, consequentemente, vem a dor também, é um impulso nervoso, a sensação de dor, né? Se transmite através dos neurônios, né? Dos axônios. Então, se perde toda a informação, inclusive a consciência. Então, isso daí é um dos fatores. A droga precisa atravessar a membrana. E uma boa maneira de avaliar a capacidade de uma substância atravessar a membrana é calcular sua distribuição, né? Esse tipo de distribuição, na verdade, melhor dizer, essa coeficiente de partição, né? Calcular essa solubilidade experimentalmente, constatar, né? Verificar essa coeficiente de partição, ver quanto da substância prefere ficar no octano, quanto da substância prefere ficar na água. E tem certas substâncias que têm um coeficiente de partição ótimo, que é própria de medicamentos. Isso, então, é necessário, que a substância atravesse a membrana. Uma vez que atravessa a membrana, é necessário que ela se ligue no receptor, quando existe um receptor.
E a maior parte das drogas atuam se ligando a um receptor. Esse exemplo aí da alteração da polaridade da membrana são casos mais específicos. A maior parte dos medicamentos, eles se ligam a receptores, quase todos, né? 99% dos casos, as drogas, né, atuam se ligando a receptores. Então, além deles atravessar a membrana, vai ter que se ligar a um sítio ativo, ou na superfície da membrana, ou na parte interna, vai ter que se ligar a um receptor. E quase sempre esses receptores não estão na superfície dos vasos sanguíneos. Né? A substância tem que entrar na circulação sanguínea, atravessar os capilares, as paredes dos capilares, ir para os tecidos e atingir os órgãos, né, as células. E ali é que vai acontecer, na superfície, às vezes, de outras células internas, né, que vai acontecer talvez algumas reações, ou no interior de algumas células. Então, a molécula sempre vai precisar de atravessar membranas, seja na hora da absorção no estômago, também é necessário, ou ela pode sofrer aí um processo de absorção facilitada ou ativa, mas é sempre importante, quase sempre, essa distribuição é um fator importante, é uma propriedade física, né, que não depende tanto, não tem a ver com a ligação com o sítio ativo. Outra seria depois que ela se ligue ao sítio ativo, a essa proteína, esse receptor, e promova as modificações na macromolécula, né, e desencadeia uma resposta farmacológica. As substâncias com menores coeficientes de distribuição não podem penetrar na membrana celular. Substâncias com maiores coeficientes de distribuição não podem cruzar a fase aquosa. Então não pode ser nem tão polar, para que fique só na fase aquosa, como também não pode ser tão apolar, que não se dissolva na água. Tem que ter aí um valor intermediário. A técnica usada para relacionar as propriedades de uma série de substâncias com a atividade biológica é conhecida como relação estrutura-atividade quantitativa. Então aqui tem um exemplo desses de aminopiridina, né, que é um antibiótico inibidor da dihidrofolato redutase, que catalisa a conversão do dihidro para tetraidrofolato. Então eles sintetizaram uma série de análogos, né, com esse mesmo núcleo aqui, e foram mudando o R, né? Esse R que são cadeias que foram ligadas aqui nessas duas posições. E foram vendo se a introdução dessas cadeias melhoravam o perfil antibiótico, ou se em que medida, né? Relacionado com que, qual propriedade que teria que ter esses R's para que a droga tivesse mais atividade. E encontraram uma equação matemática, né? Que se trata de algo quantitativo. Aqui de um lado está a potência, que é a atividade, do outro lado está os fatores, né, físico-químicos, que seria o π e o delta, e como se trata de algo quantitativo, é numérico, é uma função matemática. A potência, ou seja, a bioatividade, no caso antibiótica aqui, vai depender de fatores π e sigma, que são fatores físicos, né? Físico-químicos às vezes, mas muitas vezes só físicos, né? Propriedades físicas, estruturais da molécula. O sigma, por exemplo, é a medida da capacidade de doar ou retirar elétrons dos substituintes R e R. Então, se esses substituintes R e R' forem substituintes doadores ou retiradores de elétrons. Grupos retiradores de elétrons são grupo nitro, né? Grupos aí amônio protonado, né? São grupos retiradores de elétrons, né? Flúor, cloro. Existe retirada de elétrons por efeito indutivo e efeito mesomérico. Isso aí já foi visto lá nas reações de substituições eletrofílicas aromáticas, lá no capítulo 15, 16. Né? Então, sabemos quem são os retiradores de elétrons e até podemos, de certa forma, quantificar esse efeito. Então, se eles quantificam esse efeito e multiplicam, a equação
se esse efeito pode ser calculado, né, a quantidade de efeito retirador, ou doador de elétrons pode ser quantificada, e existe uma quantificação para esses efeitos, né, um valor numérico, assim como esse efeito pode ser deduzido como no caso da coeficiente de partição, né, você faz experimentalmente. Então também aqui se obtém os valores de capacidade do ar ao retirar elétrons dos grupos R. E essa capacidade é pela, né, dedução matemática que foi determinado aí que tem que ser multiplicado por 0,8. Quer dizer, quanto maior a capacidade do ar ao retirar elétrons, contribui negativamente para a potência. Então, melhor não colocar elementos com capacidade retiradoras ou doadoras de elétrons aqui, que vai contribuir negativamente para o efeito. Está multiplicado com um valor negativo. Π é a medida do caráter hidrofóbico da substância, ou seja, quanto mais hidrofóbica, ela está sendo multiplicada com um valor positivo, então aumenta. Então, se o valor hidrofóbico for 2,008 já vai para 1,6. Né? Aqui vai ser subtraído da capacidade do ar ao retirar elétrons do substituinte R e R'. Então, essa daqui é uma equação que pode nos informar que tipo de grupos R eu devo colocar aí, né? Sintetizar uma molécula com quais grupos R aqui para que ele tenha melhor atividade antibiótica. E durante esses estudos, inclusive, descobriram que grupos R na posição 2 são mais importantes que grupos R da posição 1. Ou seja, quando fizeram a diferenciação de R para R', notaram que apenas no R' que era necessário grupos hidrofóbicos. No R, a introdução de grupos hidrofóbicos em R não era tão necessária, ou não resultava em tanta mudança de atividade. O que isso nos leva a pensar? Que esse R é que se introduz no sítio ativo. Provavelmente há uma bolsa, né, de interação hidrofóbica que recebe esse R' e não o R. Então, inclusive, vejam que podemos tirar conclusões ou deduzir certas informações do sítio ativo com base nesses dados de estrutura, atividade quantitativa. Certo? Então, é uma das estratégias aí. Outro estudo foi com esse analgésico. A potência se retirou uma equação, que se deduziu uma equação. Normalmente essas equações, você joga uma série de características físico-químicas, né, quantitativas num programa de computador e coloca também as quantidades, os efeitos, né, a potência que foi obtida para cada um dessas substâncias com esses R's. E o programa, existe aí programas, né, que fazem uma análise matemática estatística multivariável, né, tem muitas variáveis, né, você pode colocar aí todas as variáveis que você conhece sobre esse R e tentar descobrir qual dessas variáveis é que está correlacionada com a potência. Isso é um estudo multivariável, trabalho estatístico. Tem software que faz isso com muita rapidez, não existe trabalho braçal aí, tudo muito mais agilizado computacionalmente. Então ele se obtém esse tipo de equação aqui, que é uma equação do segundo grau, tá vendo? Um segundo grau em B, né? B ao quadrado, B e C. O C seria essas duas últimas variáveis. Então, se é uma equação do segundo grau, um coeficiente negativo para B ao quadrado, significa que ela vai tomar a forma de uma curva, né, com a concavidade voltada para baixo. Se ela é uma curva com concavidade voltada para baixo, existe um ápice, né, no ponto mais alto da curva aqui, que é o ponto máximo. Então, seria o ponto máximo de atividade. Então, se pode deduzir matematicamente qual é esse ponto máximo,
qual é o valor de B para se atingir esse ponto máximo, qual deve ser o valor desses outros dois, dessa outra variável. HA indica se R é um aceptor de ligação de hidrogênio e B é um fator estérico, né? Um fator espacial. A análise indica que a substância com um substituinte vinila deve ser preparada. Então, o valor do B, que é um valor estérico, espacial, indica que uma vinila seria interessante ter um grupo vinil que ia cumprir, né, os fatores estéricos para obter aí o máximo de potência. Mais um exemplo, então, do uso dessa estratégia de correlacionar a estrutura com alguma atividade biológica. A modelagem molecular computadorizada facilita muito a descoberta de drogas, que você pode analisar as interações no sítio ativo dos receptores. Então você pode desenhar, mover a molécula dentro do sítio, visualizar, né, as interações, analisar as distâncias, e fica muito mais fácil você fazer ou planejar modificações em uma molécula de forma a potencializar o efeito ou analisar os efeitos que ela pode estar causando lá no sítio ativo. Isso tudo é facilitado por modelagem. Aqui nós temos o antibiótico netropsina, de largo espectro, né, que está ligado à fenda pequena, uma pequena fenda do DNA. E normalmente é DNA bacteriano, que esse antibiótico se liga, comprometendo aí a transcrição, a reprodução bacteriana. Também existe a busca de novas drogas através de síntese em larga escala. Você faz a síntese orgânica combinatória. Quando a gente analisa, por exemplo, os benzodiazepínicos, a gente nota que eles vêm de três estruturas. A estrutura dela é construída com 3 tijolos. Né? Você precisa de um grupo alquilante, o R4, ligado a um halógeno, e esse R4 vai estar ligado aqui. Então, se você mudar, você pode ter vários grupos alquilantes, né? Aqui, vários R's. E todas as vezes que você mudar o R aqui, você vai ter um novo composto. Então, se você usar metil, cloreto de metila, vai ter o cloreto aqui. Se você tiver o cloreto de etilo, você tem o etil aqui. Então, durante a síntese, dependendo do halogênio, né, o derivado halogenado que você usar, você vai ter um R4 diferenciado aqui. Da mesma maneira, você vai precisar de um aminoácido durante essa síntese, e esse aminoácido vai ser introduzido aqui nessa parte. Essa é a parte que vem do aminoácido, que é um tijolo que você vai usar para construir. Só que o aminoácido, você sabe que tem vários R's, né, que seriam as cadeias laterais dos aminoácidos. Temos aí 20 aminoácidos, e cada aminoácido tem um R diferente. Então, para cada aminoácido vai ter um R aqui. Então, você vai modificar o benzodiazepínico 20 vezes. Para cada 20 vezes que você modifica aqui, você modifica mais N vezes devido ao radical que você está usando aqui do grupo alquilante. Então, se você usar 5 grupos alquilantes para cada um deles 20 aminoácidos diferentes, já são 5 vezes 20. Você já pode produzir 100 só com essas duas alterações, 100 derivados para ser testados. Outra parte da molécula necessária é essa 2-aminobenzofenona. 2-aminobenzofenona. Só que esses 2-aminobenzofenonas você pode ter grupos R1, sejam substituintes quaisquer que sejam ligados a qualquer posição aqui, e grupos R2 ligados a outra, um anel benzênico da benzofenona. Você pode partir de várias benzofenonas substituídas, né, diferentes. Para cada uma delas, você pode ter um aminoácido diferente, e para cada um desses jogos você vai ter um grupo alquilante diferente. E vai conseguir construir uma biblioteca, né, de moléculas. Para sintetizar isso, você pode construir essa biblioteca fazendo reações químicas em larga escala, né, automatizadas. Então, por exemplo, lembrando lá da síntese de peptídeos, né, automatizados, eles se ligam
primeiro a benzofenona, né? A 2-amino-benzofenona aqui, com os seus substituintes diferenciados, deixa ele ligado numa resina, que depois facilmente se desliga. Aí você pega o aminoácido, esse aminoácido é ativado com flúor, esse flúor aqui foi introduzido no aminoácido, e lá o grupo amino está protegido, PR quer dizer proteção, para evitar que o grupo amino reaja com o próprio, com outra molécula de, né? Ou seja, que o grupo acil aqui, ativado por flúor, acaba reagindo com o grupo amino de outra molécula. Então tem que estar o grupo amino protegido para você ativar. Quando você ativar aqui o grupo acila, o grupo acila não atacar o grupo amino de um aminoácido, né, dos próprios moléculas de aminoácido. Porque você não está colocando uma molécula só, né? Existe, sempre você usa bilhões de moléculas de aminoácido, então se uma delas tiver o grupo amino desprotegido, o grupo acila vai atacar. Então você protege todas elas. Estando com esse grupo aqui protegido, ele vai atacar esse grupo amino aqui. Esse não está protegido, está vendo? Esse aqui está desprotegido. O grupo amino do aminoácido está protegido. O grupo amino da benzofenona está desprotegido. Então esse par de elétrons do nitrogênio do grupo benzofenona vai atacar o carbono carbonídrico e o flúor vai sair. E ficou ligado aqui, de fato. Uma reação de acilação, né? Você introduzir um aminoácido nessa posição aqui através de uma ligação do tipo amida, né? Tipo peptídica, né? Só que em vez de ter um outro aminoácido aqui, nós temos o amino de uma benzofenona. Bom, depois você usa piperidina, DMF, e acontece a ciclação. Esse nitrogênio aqui provavelmente se desprotege esse aminoácido com piperidina e forma um nitrogênio aqui. Esse nitrogênio ataca o carbono e forma uma imina aqui. Esse R aqui vai ficar nessa posição, certo? Então esse nitrogênio aqui vai atacar o carbono aqui para formar uma imina. Já vimos essas reações em que um grupo amino reage com uma carbonila para formar imina. Né? Sempre acontece. Depois é só pegar e ainda se usa uma base e um agente alquilante. Esse agente alquilante vai reagir com esse nitrogênio aqui. Então, um grupo, uma SN, né? Um par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono e sai o X, aí fica ligado aqui. Então, uma alquilação vai depender do grupo, né, que se usa. E finalmente aqui se desprende com ácido, se desprende o produto pronto da resina. Então isso aqui é tudo feito automatizado. Você coloca uma biblioteca de resina, cada resina com uma benzofenona com R1 e R2 diferente, usa uma biblioteca de aminoácidos ativados com R3 e o grupo amino protegido. Aí você obtém uma afinidade de moléculas aqui intermediárias, depois você faz uma reação de ciclação e finalmente você faz alquilações com uma série de grupos alquilantes. Vai obter aí centenas ou milhares de análogos sintéticos, tudo de forma automatizada, porque se coloca um reagente, o primeiro reagente, o excesso de reagente, depois como o produto está ligado à resina, quando você lavar a resina, os solventes, os reagentes que não se inseriram na molécula são levados. Então, toda vez procede da mesma maneira. Né? Como está ligado a uma resina, é fácil de filtrar a resina e liberar os subprodutos, os solventes, os reagentes, os catalisadores que por acaso se utilizam. Eles são lavados e a resina sempre fica o produto ligado na resina. Então, um método prático de purificação que permite a automatização. Vem lá, igual a máquina de lavar roupa, né? Coloca solvente, coloca o detergente, depois lava, depois centrifuga. Então é algo automatizado. Então, vai se colocando aqui de cada vez que faz um ciclo, se coloca um aminoácido diferente, daí obtém um produto diferente. A cada ciclo, além de usar um aminoácido diferente, você pode usar um agente alquilante diferente. Você obtém um produto diferente. Dessa forma automatizada, se obtém uma biblioteca, né, com milhares de produtos, né, de benzodiazepínicos aqui. E testa-se todos eles
E é interessante também fazer testes automatizados para saber o efeito de cada um deles e também estudar depois, fazer essas estruturas de Kissar, né? Relação à estrutura-atividade, para ver o que melhorou, né? Quais são os R's que foram introduzidos que melhorou a atividade. Então, algumas drogas antivirais, para concluir, se baseiam em nucleotídeos, né, modificados. Já vimos alguns casos, né? Temos o aciclovir, que é usado para o tratamento da herpes, a vidarabina, né, que é usado aí como agente de encefalite. Temos aí também idoxuridina, reflex, que é para uso oftálmico, outro para herpes aqui, aciclovir. E temos a ribavirina, agente antiviral de largo espectro. Notem que sempre são nucleotídeos com alguma modificação. No caso aqui, em vez de ter hidroxila em posição do tipo alfa, temos aqui na posição beta. Então essa hidroxila é um isômero, né? já muda todo o processo, engana a enzima e compromete a replicação do DNA viral, ou da replicação do RNA. E aqui temos outros exemplos, né? Aqui no caso temos um iodo, isso aí já altera aqui. Aqui também temos na posição, né? E mudamos a nucleotídeo, né? E temos o mesmo processo aqui com a ribose, né? Mas uma alteração com a ribose. E usamos outro nucleotídeo. Aqui colocamos, em vez de colocar um açúcar, se coloca um álcool, né? Um éter álcool. Aqui se mudou a estrutura com um grupo de ácido, né? Triazólico aqui, com 3 nitrogênio. Então, tudo isso daqui são estratégias que se baseiam no conhecimento que o vírus se utiliza aí dos nucleotídeos para sintetizar seu DNA. São então nucleotídeos ou similares a nucleotídeos que tentam enganar a enzima, né, a polimerase, de forma a inibir e comprometer, envenenar, né, o processo de replicação viral, comprometendo a duplicação ou a transcrição do DNA, da produção aí do ácido nucleico utilizado pelo vírus. Então é isso. Acabamos por aqui. Espero que tenham tido uma breve aí, ideia de como são esses processos e da importância que a química orgânica tem no desenho, na compreensão e no desenvolvimento, né, da síntese desses medicamentos. Obrigado e até a próxima.